Bitcoin teve um dia de queda forte após o payroll vir pior do que o esperado. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar sobre esse dado macroeconômico que veio ruim, derrubou o mercado americano e acabou puxando o Bitcoin. Vou também analisar a análise de sentimento do Bitcoin, o gráfico da Ethereum. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo se você quiser que eu analise alguma moeda, pode pedir aí embaixo. E também não deixe de seguir a Aperio nas outras redes sociais, principalmente no Telegram, porque lá as novidades chegam rapidamente para você acompanhar as notícias aí sobre o mercado de criptomoedas. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje aí em relação ao Bitcoin, né? O Bitcoin está tendo aí um dia de queda forte, né? Em termos de gráfico, a gente tinha um controverso triângulo descendente nos últimos dias aí, que o mercado rompia, desrompia e fazia um monte de coisa aqui que não estava muito fácil de operar, né? Pois bem, hoje o Bitcoin caiu aí e a gente pode dizer que ele chegou no alvo desse triângulo descendente, tá? Tainan, o que significa chegar no alvo desse triângulo descendente? Significa que ele não cai mais? Não, tá? Definitivamente não significa que ele não pode cair mais. Mas quando você chega no alvo de um padrão gráfico, geralmente as pessoas que estão posicionadas realizam lucro, né? No caso aqui, os vendidos, eles olham e falam, olha, bateu o alvo que eu queria, então agora eu vou comprar aqui, por exemplo, né? E acaba que você tem a queda sendo estancada, tá? E agora a gente tem um fator que pode ajudar o Bitcoin a ficar um pouco mais estável nos próximos dias, que é o final de semana, momento em que você tem um volume de negociação menor e o mercado americano não está funcionando para influenciar o mercado de criptomoedas, tá? E por falar em mercado americano, pessoal, a gente não pode deixar de olhar o S&P 500 que fechou muito mal hoje, tá? Mas fechou muito mal. Quando a gente vai aqui para o gráfico do S&P, meus queridos, o que a gente vê aqui, tá? A gente vê que o Bitcoin caiu, assim, de uma forma muito forte hoje, tá? Quase 1,8 trilhões de dólares evaporaram das bolsas americanas hoje. E isso é quase o PIB do Brasil, é quase a soma de todas as riquezas que o Brasil produz em um ano inteiro, que os mais de 200 milhões de brasileiros produzem em um ano inteiro, né? Então, para vocês terem noção aí da gravidade, da seriedade do que a gente tem, tá? Essa queda de hoje também tem um fator do ponto de vista gráfico aqui que eu considero um pouco preocupante, tá? Que é a forma como o candle do gráfico diário fechou. Vejam que a gente fechou um candle praticamente aí de força, né? Com o mercado caindo forte ao longo do dia e com uma sombra inferior pequena, tá? A sombra inferior pequena indica que provavelmente nem todo mundo que queria vender, vendeu, que até o último minuto do pregão tinha gente vendendo. A força vendedora foi mais forte até o último minuto do pregão, tá? Então, isso mostra que a gente pode ter problemas na semana que vem no mercado de criptomoedas. Mas, Tainan, por que o mercado está caindo desse jeito? Primeiro, pessoal, com uns dias atrás a gente já teve um candle de ignição aqui no S&P 500, tá? E agora a gente teve vários dados macroeconômicos ruins nos últimos dias e principalmente hoje, tá? Hoje ali por volta das 9h30 da manhã foi divulgado o famoso relatório de empregos não agrícolas, o payroll. E, meus queridos, o que era esperado eram 164 mil novas vagas de emprego criadas e foram criadas 142 mil, tá? Ou seja, abaixo da expectativa. Mas a gente também teve alguns dados bons, né? O ganho médio por hora trabalhada veio acima, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu de 4,3 para 4,2, mas o payroll vindo mais fraco está mostrando que a economia americana está gerando menos emprego do que o esperado, menos do que gerava em meses anteriores, tá? Então sinaliza que a gente pode estar vendo os Estados Unidos próximo de entrar em uma recessão, o que poderia provocar uma desvalorização nas empresas americanas nas bolsas, né? Principalmente aquelas que já estão muito caras, como por exemplo a Nvidia e algumas outras empresas do Nasdaq aí que têm múltiplos extremamente esticados, que são empresas que já estão muito caras, né? Elas podem corrigir nessa situação. E o que tem a ver o Bitcoin com isso? Se elas caem, elas tendem a puxar o Bitcoin também, infelizmente, tá? Porque geralmente a gente tem visto que nos últimos anos, todas as vezes em que a gente teve quedas muito fortes nas bolsas americanas, dificilmente
o Bitcoin escapou. Geralmente o Bitcoin e as criptomoedas caíram e caíram até mais em termos percentuais aí, quando ocorriam esses movimentos fortes de queda, tá? E não foram só os dados de hoje, né, pessoal? Ao longo da semana aí, foi a semana que já começou mal. Na terça-feira a gente teve dado PMI industrial abaixo da expectativa, quarta-feira oferta de empregos JOLTS abaixo da expectativa, quinta-feira variação de empregos privados ADP muito abaixo da expectativa e hoje o payroll abaixo da expectativa. A gente vê que os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos estão vindo ruins e geralmente, pessoal, quando você tem dados do mercado de trabalho começando a mostrar uma diminuição muito drástica na quantidade de empregos gerados nos Estados Unidos, isso normalmente antecede recessões. Tá? Então esse indicador aqui, ele está dando uma dica de que talvez os Estados Unidos esteja mesmo entrando na recessão e isso explica a queda de hoje, o pavor do mercado ao ver esses dados. E como se não bastasse os dados terem vindo ruins, a gente ainda teve revisão de alguns dados aí lá dos Estados Unidos dos meses anteriores, tá? No caso, por exemplo, o dado de julho que foi divulgado em agosto e causou aquela queda forte ali a partir do 1º de agosto, levando a uma queda ainda maior no domingo à noite ali, no dia 5, né? Que o mercado despencou com muita força. Aquele dado que veio ruim e causou aquilo ali, ele foi revisado para baixo, tá? Naquela época era esperado 176 mil novos postos de trabalho, vieram 114, o mercado se assustou. E hoje eles falaram, não foram 114, não, acho que não foram 114, não, foram 89, ou seja, aquilo lá estava pior do que o que estava sendo falado, né? Então, assim, existe risco aí de a economia americana estar se enfraquecendo mais rápido do que muita gente imagina, e aí surge esse medo de recessão que acaba puxando o mercado para baixo. E como se não bastasse aqui no mercado de criptomoedas, pessoal, temos um long short ratio extremamente elevado, tá? No caso do Bitcoin, na Binance Futures, a gente tem ali aproximadamente 3,56 o long short ratio, que significa o seguinte, a gente tem mais ou menos 3,5 pessoas apostando que o mercado vai subir nesse momento na Binance Futures do que comparado para cada uma pessoa que está apostando na queda, tá? Quando a gente olha aqui o Open Interest subindo também, mostrando que o long short ratio não está subindo sozinho, que sim, são pessoas abrindo posições apostando na alta, tá? Aqui o funding rate a gente vê ele subindo também, mostrando ali que a gente está tendo uma maior pressão compradora no contrato futuro perpétuo lá da Binance, tá? O que é um péssimo sinal, porque, como eu sempre digo, geralmente as baleias jogam o mercado contra a maioria, tá? Quando a gente vai aqui pro Liquidation Rich Map, pessoal, a gente vê ali bastante liquidez nos 60 mil dólares, só que eu tenho minhas dúvidas se a gente tem toda aquela liquidez ali. Aquela liquidez ali nos 60 mil dólares é de pessoas que estavam apostando que o mercado iria cair. O mercado caiu, né? Essas pessoas estavam alavancadas e elas acertaram. Então, talvez não tenhamos tantas posições. Já o pessoal que está preso aqui abaixo, por exemplo, na região dos 52, né? Até um pouco mais abaixo, ali na região dos 46, tem liquidez acumulando. Esse pessoal aí, se o mercado continuar caindo, eles vão ser liquidados, tá? Então, isso aqui para mim é um sinal de que a coisa tá complicada aí para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque o pessoal tá apostando na alta. Esse que é o problema. A gente tem ali no mercado americano sinais de que a coisa não tá boa, sinais de que a gente pode ter mais queda na semana que vem, porque talvez nem todo mundo tenha conseguido vender e ao mesmo tempo a gente tem cada vez mais pessoas apostando na alta aí no Bitcoin, tá? Então é um sinal de que a gente pode ter aí bastante liquidação aí nos próximos dias no mercado de criptomoedas e se ocorrer essa liquidação pode ser que ela seja aí das pessoas que estão apostando na alta, tá? Então o Bitcoin poderia ir até 52, talvez até 46 mil dólares aí nesse movimento, tá? Pessoal, a gente também não pode deixar de falar aí da Ethereum, ver o que está acontecendo aqui com essa criptomoeda que é a segunda mais importante do mercado depois do Bitcoin. Ethereum bateu o alvo daquela cunha ascendente que ela tinha rompido para baixo, o alvo nos 2.200 dólares, bateu e aquela história, o pessoal bateu no alvo, pode ser que para por enquanto, tá? O problema da Ethereum é que quando a gente olha tempos gráficos maiores, há um topo duplo com alvo nos 1.800 dólares rompido para baixo, tá? Então assim, Ethereum pode ir nos 1.800 dólares aí nos próximos dias, talvez horas, talvez semanas, difícil saber exatamente quando, mas assim, o que o gráfico está sinalizando aqui não é nada positivo para Ethereum, tá? Eu estou vendo aí um sinal um pouco complicado para Ethereum nesse momento, com essa situação desse topo duplo, com essa situação do Bitcoin ameaçando cair. E no geral, pessoal, para a maioria das altcoins, eu acho que, pensando no curto prazo, a gente pode ter queda sim, tem várias aí com gráficos dando sinais de que podem cair mais, mas ao mesmo tempo a gente tem uma situação para quem quer
comprar altcoins pensando aí no bull market, tá? A gente pode ter uma oportunidade muito boa aí, com preços bastante atrativos para quem estiver pensando em fazer esse tipo de coisa, beleza? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperio no YouTube. Deixem o like aí para dar aquela força, siga-nos nas outras redes sociais, se quiserem que a gente analise alguma moeda, deixem aí nos comentários. Desejo a todos um excelente final de sexta-feira, um excelente final de semana, um excelente feriado. Até mais, tchau!